João capítulo 9. Versículo 1. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Jesus respondeu, e nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia ou a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Versículo 7. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos, e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, e não é este aquele que estava assentado e mendigava? Versículo 9. Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Versículo 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Versículo 11. Ele respondeu, e disse, o homem, chamado Jesus, fez lodo, e untou meus olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Versículo 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Versículo 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me, e vejo. Versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Versículo 18. Os judeus, porém, não creram, a seu respeito, que tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Versículo 19. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Seus pais lhes responderam, e disseram, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Versículo 21. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Versículo 22. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Versículo 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Versículo 26. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Versículo 27. Respondeu-lhes, já vô-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir, quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Versículo 28. Então o injuriaram, e disseram, o discípulo dele sejas tu, ó nós, porém, somos discípulos de Moisés. Versículo 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Versículo 30. O homem respondeu, e disse-lhes, e nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse ouve. Versículo 32. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Versículo 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Versículo 34. Responderam eles, e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no.
Versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Versículo 36. Ele respondeu, e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Versículo 37. E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Versículo 38. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Versículo 39. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Versículo 40. E aqueles dos fariseus, que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Versículo 41. Disse-lhes Jesus: E se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece.